Quer gastar um bom dinheiro com lazer e ganhar conhecimento ao mesmo tempo? Vá assistir o filme Nosso Lar 2. Quero dar aqui foge um pouco do nosso tema aqui dos arquétipos, das nossas pesquisas, mas é sempre bom também a gente estar atualizado e com o que está acontecendo. Foi lançado agora, nesse mês, no último dia 25, o filme Nosso Lar 2. Na verdade, gente, o Nosso Lar 2, ele é baseado neste livro aqui. É o segundo livro da coletânea do André Luiz, psicografado por Chico Xavier, né? Então, o que acontece? Eu tenho a coleção toda aqui comigo, não li toda, mas acho que li uns 5 livros já da coleção. Começa com O Nosso Lar, que é o primeiro, e depois vem Os Mensageiros, né, que é o segundo livro, né? Eu acho que o tema Nosso Lar 2 foi já um apelativo de marketing para as pessoas ter a referência do primeiro filme para o segundo. Por que eu acho interessante? Até separei uma parte do livro aqui. Eu acho que é uma das partes mais legais aqui do livro, para que você entenda o que está por trás do conhecimento do Chico Xavier. Por que o Chico Xavier fez questão de lançar essa coleção? Não somente o Chico, né, mas o espírito do André Luiz, né, que estava com ele, sob orientação de Emmanuel, que sempre foi um mentor do Chico, né? A prioridade desses livros é passar os acontecimentos que se passam simultaneamente no nosso plano, na nossa dimensão, né? E na dimensão espiritual, ou seja, nessa dimensão mais próxima, que é a que a gente tem esses relatos de quando saímos do corpo, encontramos espíritos, né? Algumas pessoas em sonhos, outras pessoas têm uma mediunidade avançada, né? Um campo psíquico mais evoluído. Mas, acima de tudo, eu entendo, pelo menos, né, na minha humilde observação dos livros do que eu já li, o que é interessante é justamente o que ele mostra do que nós podemos fazer aqui de melhor da nossa vida e levar essas habilidades para o outro lado. Algumas religiões têm seus exercícios espirituais naturalmente e eles conseguem promover esses exercícios sem linkar um com o outro. O que é interessante hoje, nesse advento dessa interação da internet, que você pode ver, por exemplo, através do Paranormal Experience, é um canal de podcast, né? Paranormal Experience, uma coisa assim. Você escrever aí no Google, você vê, ele faz entrevista com vários tipos de espiritualistas, vários tipos de religiosos, o que é muito legal, porque o que é interessante nisso tudo não é o sistema que a pessoa vende ou comercializa ou prega, é o sistema, o que tem em comum entre todas as religiões. Às vezes você vai ver com outro nome um exercício espiritual do mesmo jeito. Então aí você fala, opa, se 5 grandes religiões, grandes literaturas expõem esse exercício espiritual como importante, eu acho relevante. Então, quando o espiritismo, na história do Chico Xavier, alguns exercícios batem com essas religiões, você torna aquilo fidedigno. Não pense que só porque é do espiritismo ou é porque só um médium falou e isso realmente é uma verdade. Não, isso não é. Não é assim que tem que ser interpretado. O que você tem que interpretar é o seguinte, que se aquilo bate com outras grandes religiões, porque Deus não tem dono, a espiritualidade não tem um dono. Ninguém tem o controle disso. Aliás, quem falar que tem esse controle é um picareta, é um canalha, é um sem vergonha, é um hipócrita, né? Como diria o ditado, que traz somente para si a salvação, né? Como assim só sua religião tem a salvação? Então o mundo inteiro de 7 bilhões estaria fracionado numa religião que tem, por exemplo, 1 milhão de frequentadores. Ou 5 milhões, como o espiritismo talvez no mundo tenha. Então você vai falar assim, parte das pessoas acredita sim no que a gente está falando aqui. Já sabe, já sonhou,
não consegue admitir publicamente, até mesmo um evangélico que tem experiências mediúnicas. Muitas vezes ele tem medo de falar aquilo na religião dele e ser julgado, justamente no lugar onde ele deveria ter mais abertura para falar, para se comunicar, para interagir com aquelas pessoas. Essa pessoa não tem. Ela tem, vamos dizer assim, medo de ser julgado, de ser deixado de lado, de ser interpretado como uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Então, é muito complicado. Mas, por exemplo, se você quer ler um livro, uma forma de lazer, porque você passa sempre os livros do Chico, você passa uma história, como se fosse um romance, né? Não é que é um romance. No caso do Chico é mais uma história mesmo, dessas pessoas, né? De uma família. Então os livros são muito bons. Eu vou ler um pedaço aqui do livro e vou fazer um adendo justamente do que a gente está falando aqui, que eu quero que vocês entendam o que eu quero explicar. Por que é legal os livros do Chico, né? Eu até separei aqui uma parte que quem tiver no filme e assistir vai ter um spoiler, vamos dizer assim, né? Ele fala sobre a desencarnação do Fernando, tá? Veja que interessante como eu vou fazer com vocês aqui um pequeno estudo para você ver como tem sentido ou não o que o Chico, o que André Luiz vai falar. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne, por falta de educação mental. Vou parar um pouquinho aqui só para você ver. Aqui já está expondo uma coisa, o cara está desencarnando, né? Aqui, segundo a história, o tal do Fernando, né? Então acho que no filme você vai ver muito isso. Ele está desencarnando, mas o cara está sofrendo para desencarnar, ele está tendo problemas. E já de cara fala sobre a educação mental. Você já ouviu falar do controle do pensamento, do foco, da meditação, da oração? Tudo isso aí é o quê? São exercícios, que é cantar mantras, né? O mantra Hare Krishna, o mantra Om, né? Do hinduísmo. Você vai perceber que a japamala, que eles falam, né? A japa, tem até no hinduísmo. Pessoas que cantam japa com as orações, claro, do hinduísmo. Mas são exercícios para educar a mente, educar o cérebro. A pessoa, ela às vezes é tão indisciplinada, anda tão no estresse, na loucura, tendo burnout, com depressão, ela não consegue administrar o seu mental, o seu plano mental. E aqui você vê que está, como eu falei no começo do vídeo, o legal dos livros do Chico é isso, é que você mostra a vivência da pessoa no dia a dia e o que essa vivência provoca no plano espiritual. Então, quando nós vamos ficando atentos a tudo isso, a gente começa a mudar o nosso comportamento. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ter uma educação mental é top, né? Então é o primeiro passo. E ele continua falando. Vê-se pelo excesso de intemperança das células. Quer dizer que, olha só, o comportamento do Fernando era tão indisciplinado que ele conseguia modificar como as células funcionavam. Ou seja, hoje você é capaz... O que o livro diz, assim, para quem estuda a fundo, começa a parar e entender, você tem que parar e compreender que nós manipulamos o nosso corpo físico através do nosso espírito, através do nosso mental. A gente realmente manipula todo esse estado físico com a nossa mente. Portanto, um controle, um treinamento dessa mente é muito importante. E ele continua, que ele tem sobre as células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial. Ou seja, o que acontece se esse homem, no momento do final de sua vida, ao invés de começar a ficar desesperado pelos seus bens materiais, pelo gozo dos sentidos, por continuar vivo, por ter medo da morte, por exemplo, ele controlasse sua mente. E nesse momento ele pacificasse seus sentimentos e se entregasse a Deus, soltasse, né? Como o próprio Hélio Couto fala sobre a palavra soltar,
Ou seja, a gente pode soltar o nosso eu, soltar a personalidade, dizer, chega, tá bom, obrigado meu Deus por esse tempo aqui, você está morrendo, não tem mais jeito. Então um treinamento, você trazer amor no coração, é muito melhor, mais doce para o seu espírito do que as amarguras, as tristezas, os arrependimentos, as culpas nesse momento. Você pode até as tê-la, mas neste momento você tem que aprender a desencarnar, aprender a soltar tudo isso, a ter feito tudo que podia ter feito. Por isso que é muito bom viver corretamente, viver plenamente, viver fazendo tudo o que pode fazer, porque lá no final você sabe que você fez tudo o que podia fazer. Nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Olha que interessante. Todo o treinamento espiritual, ele é uma disciplina de si mesmo, né? Ou seja, você tem um treinamento, mas é para teu espírito, é para você esse treinamento. A oração antes dela dar o que você deseja, o que você pede, a pessoa não entende que ela está fazendo um exercício para si, para o enfrentamento de tudo isso, sabendo da impossibilidade às vezes que você tem de resolver aqueles problemas, que não está no seu alcance, mas você mesmo assim consegue dar um alívio ao seu espírito com aquele treinamento e com aquela disciplina, coisa que o Fernando aqui não fez, né? Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. Olha a palavra concentrada aqui, a palavra concentração. Quando a gente tem os treinamentos espirituais, a gente tem que desenvolver muita concentração. E entende como é importante nesses treinamentos, na oração, você ir corrigindo a sua mente. Você medita, então, entra o boleto, você para. Entra aquela pessoa amada no pensamento, você para. O impulso nos leva a isso, o impulso nos leva à raiva, o impulso nos leva à culpa, o impulso nos leva ao arrependimento, o impulso... E, na verdade, você não está tratando o seu espírito. Está na hora de você, quando conversar consigo, com Deus, compreender tudo o que aconteceu e achar o caminho de fazer o melhor, de não errar, de modificar. Ou seja, como Jesus falava, né? Vai lá acertar as contas com o seu amigo, com o seu parente primeiro, antes de fazer uma oração. Ele quer dizer o que com isso? Se você tem ódio, rancor, alguma coisa, vai primeiro tranquilizar seu coração, vai se resolver, porque isso aí é terrestre, é humano, é da sua dimensão. Na outra, é outros 500. Então, no caso aqui, fica nítido que ele fala os instintos, ou seja, o Fernando vivia muito pelos instintos e não puxava a razão, que é o nosso pensamento, de trazer a razão. Pô, agora nesse momento está acontecendo isso. Esse discernimento é muito importante, gente. Tem gente que é assim, tá com os amigos, e naquela hora quer pregar para os amigos. Cara, você está encontrando seus amigos naquele momento para relaxar e se divertir. Você vai falar de religião naquele momento, de coisa séria? Se divirta. Se em outra oportunidade surgir uma chance de você sentar e conversar algo mais sério, você conversa. Mas não naquele momento, não seja o chato de galocha. Entende? Para que na hora do seu momento da morte, você saiba também o que não dá mais para fazer. Não tem como pensar em fazer alguma coisa naquele momento. A única coisa que você tem naquele momento é parar, relaxar e fazer o quê? Por isso precisa de treinamento, né? Atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, esse nosso amigo não está desencarnando. Está sendo expulso da divina máquina. E chega ao ponto de falar que assim, o que acontecia? O cara estava tão ligado na vida que ao invés dele sair do corpo, morrer naturalmente, a máquina estava morrendo, ele estava sendo expulso para fora. Tipo, a máquina ia morrer e ele não ia mais ter como ficar ligado ao corpo. Os laços teriam sido cortados e ele estava sendo expelido para fora. Tanto
da ligação dele com os apegos que geram todo esse estado de impulso que ele tinha. Onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Pronto. Aqui, Os Mensageiros, que é o Nosso Lar 2. Vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu peguei só um pedacinho do livro para vocês entenderem a complexidade do trabalho do Chico. Para você compreender como é importante e como é bom. E eu convido você a assistir esse vídeo. Para um tempo aí, chama o cônjuge, o namorado, a namorada, o amigo. Vamos lá assistir esse filme para vocês verem o quanto vai ser legal e quão instrutivo é para a nossa vida. E um choque de realidade. Como ele fala que os dons de Deus no final, o quê? A ausência da espiritualidade na vida da pessoa, da centelha divina. Totalmente ausente. Então a pessoa não tinha nada de espiritualidade naquele momento. Olha que tristeza, morrer desse jeito, sendo expulso do próprio corpo. Não era melhor sair preparado para uma realidade melhor? Mas vai lá, esse vídeo foi só para dar um toque, para vocês irem ao cinema e assistir esse filme e ajudar, quando sair esses lançamentos espirituais, a eles crescerem mais ainda e o bem crescer junto. Para que a indústria do cinema lance mais vídeos de histórias espirituais, de temas de crescimento, porque se a gente for só assistir coisas banais, essa parte da espiritualidade nunca terá financiamento. Agora, se a gente for no cinema, mostrar, sabe, não piratear, comprar mesmo o trabalho do pessoal, isso vai incentivar esses atores, o cinema, a fazer temas relevantes. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Compartilhe esse vídeo para um amigo, para o pessoal aí, para que chegue a mais pessoas.